Olha que interessante, eu tenho uma relação entre a linha média e a borda medial. Essa distância, tá? Ela tem que ser assim, a literatura fala de 7 a 7,5 centímetros. Ok, agora, se tiver muito afastado, essas bolinhas estiver muito afastado da coluna vertebral, eu me falo que a escápula está em abdução. Então eu tenho a referência, volta, tá? Ela tem um padrão qualitativamente, eu não estou medindo, mas qualitativamente, ela tem um padrão aceitável do posicionamento da cintura escapular, mas se tivesse as bolinhas bem afastadas, ó, que eu estou vendo é que ela está levando o ombro para frente, ela está protraindo, fazendo uma protração de ombros. Tá? A pessoa que tem ombros protusos, ela tem o quê? Uma distância maior que 7,5, 7,5 centímetros do bordo medial da minha coluna vertebral, ou maior que 14 centímetros, né? Vindo uma borda a outra. Fazendo essa medida aqui, ela teria maior do que 15 centímetros, na verdade que é 7,5, 7,5, maior que 15 de um ponto a outro, já seria uma escápula em abdução. Relaxa o braço, relaxa os braços, bacana. Agora, se ela tiver essa postura aqui, ó. E isso vai ser importante? Vai. Na construção do nosso conhecimento e na prescrição do exercício. Vai ser importantíssima essa avaliação, porque talvez o exercício seja o mesmo, mas a gente vai entregar de forma diferente para o nosso cliente, para o nosso aluno. Então isso vai ser muito importante. Agora, ela está com a escápula o quê? Aduzida. Bacana. O que é aduzida? É próxima, né? Esse ponto na bordo medial, ele está uma distância mais encurtada do que 7,5 centímetros. Então ela está mais próxima aqui, tá? Beleza. Então a gente viu posição neutra, para frente abduzida, fechado, aduzida. Beleza. Qual que é o mais encontrado? Isso aqui é muito difícil. Pode ter? Pode, mas é muito difícil. O mais encontrado é isso aqui, né? Aquela pessoa que tem a escápula esgarçada, que ela tem uma escápula com uma abdução, está aberta com relação à linha da minha coluna vertebral. Beleza, então fechamos mais esse ponto. O que mais que a gente pode observar nessa questão da escápula? A gente pode ter pessoas que têm o quê? Esse ângulo inferior, ele mais saltado da pele. Quando esse ângulo inferior está mais saltado da pele, o que geralmente a gente verifica? É mais ou menos aqui, não, fica normal, é o ombro que roda. A escápula, ela está assim, ó. Ela está no sentido de uma inclinação anterior. E o que é essa inclinação anterior? Né? Ela está inclinada. E geralmente ela está inclinada para dentro. Não, pode manter postura, ó, com o ombro rodado, pode baixar aqui, rodado, inclinada para dentro, que mostra encurtamento de qual músculo? O peitoral menor, tá? Peitoral menor, inclinação da escápula para dentro. E aqui eu fico nessa posição, nessa inclinação anterior, que é chamado também de tilt. Tilt escapular. Quando a gente faz uma vista sagital, não, pode ficar de lado. Quando a gente faz uma vista sagital, a gente observa a pontinha da escápula na lateral. Isso é o tilt ou a inclinação anterior da escápula. Para ela flexionar o braço, flexionar o ombro, ela tem que fazer um tilt posterior na realização do movimento. Esse tilt anterior, geralmente, ele limita esse tilt posterior quando a pessoa está em encurtamento. Ou ele aumenta a condição de impacto na articulação aqui, glenomeral, que é a articulação do húmero com a glenoide da escápula, com a fossa glenoidal, onde que eu realizo esses movimentos osteocinemáticos. Beleza? Então essa seria a inclinação, uma escápula inclinada. Agora, lembra que eu falei para vocês, você lembra, Sara, que eu falei que tinha rotação superior, que é a mesma coisa que rotação lateral. E tinha a rotação inferior, que é a mesma coisa que a rotação medial. Ok. E é diferente do que rotação interna e rotação externa. Quando, por exemplo, no quadril, né? Quando eu falo assim, eu fiz uma rotação interna de quadril, é uma rotação medial. Uma rotação externa, uma rotação lateral. Mas no ombro, a gente usa sinônimos superior e inferior com rotação lateral e medial. Rotação interna e externa é outro emprego da terminologia. Tá? Por quê? Porque rotação interna eu vou levar em consideração o acrômio. Pode levar os braços para o lado, nessa posição mesmo lateral,
Quando eu faço rotação interna da escápula, eu faço assim, eu estou falando que eu estou rodando internamente os acrômios. E olha, o que está acontecendo na escápula dela? Ela está fazendo abdução. E ela está fazendo translação. O que é translação? É deslizamento, né? Quando a gente faz biomecânica, fala em biomecânica, a gente aprende movimento de translação e movimento curvilíneo. O que é movimento de translação? Quando todos os pontos analisados de uma articulação, eles realizam movimentos numa linha. Então isso é movimento de translação. Quando eu faço movimento curvilíneo, eu faço, né, uma rotação, por exemplo. Aí eu faço movimento angular, ou curvilíneo. Então aqui eu estou fazendo um movimento de translação para frente, né? Translação anterior. E aí que é acompanhada do quê? De uma abdução e uma rotação interna escapular. Por que rotação interna escapular? Porque o acrômio está virando para o meio. Vou virar de costas para essa câmera, tá? Olha aqui, quando ela faz uma rotação interna, geralmente o quê? Em pessoas que são retificadas, tem a torácica retificada, a borda medial fica bem evidente. E você fala, borda medial deslocada, a gente pode falar que é um alamento da escápula. Porém, aqui, né, ela não tem uma hipercifose, a gente não consegue visualizar. Mas ela está com rotação interna de ombros, eu fiz a translação anterior, e que mais? Eu fiz a rotação interna. E esse conjunto de movimentos escapulares é chamado de, exatamente, Sara, obrigado, protração. Protração da escápula. Se eu tenho uma escápula em protração, eu estou assim, ó, que geralmente é uma condição que a gente encontra na síndrome cruzada superior, ou que a gente encontra, né, esse ombro protuso, ombro com protração. Essas três movimentos escapulares acontecendo. Por um outro lado, a gente tem o quê? A gente tem a retração. O que é retração de ombros? O que você entende que eu falo? Retrai seu ombro. Leva para trás, né? Quando eu falo para você, Sara, você já gosta de ir em festa retrô? O que é festa retrô? É antigo, né? Então remete para trás. Então é retrô, eu falo retração, leva os ombros para trás. Então levei os ombros para trás. Então quais movimentos eu realizei agora? Associado à retração. A adução da escápula. Esses 3 pontos, volta, fecha. Os 3 pontos, eles se movimentaram numa condição linear, então uma translação posterior, uma adução e os acrômios giraram para fora. Fica aqui, ó. Olha só, quando eu faço uma protração, esse acrômio fica reta, fica parada, pode abrir a base para ter mais estabilidade enquanto eu te movimento. Aqui eu estou fazendo uma protração e aqui uma retração. Então o acrômio aqui, rotação medial, e aqui, a escápula, rotação interna, e aqui rotação externa, tá? Do acrômio. Então rotação interna, abdução e translação anterior, protração escapular. Agora, se eu faço uma rotação externa, uma adução escapular e uma translação posterior, estou fazendo uma retração do meu ombro, ali da articulação do ombro como um todo. Tá? O ombro está retraído ou aqui o ombro está protuso. Beleza pura, ok?